essa semana veio de novo a história sobre a erispelas. A erispelas é uma doença inflamatória que atinge a pele, podendo afetar o tecido celular adiposo, ou seja, uma camada de gordura dentro da pele, causada por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos e acomete membros inferiores. E quem teve esse problema essa semana, que não é a primeira vez que tem, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tanto que ele estava internado em Manaus, lá no Amazonas, e aí ele tratou a infecção, recebeu alta no sábado, mas veio ver em São Paulo também como é que ficou essa situação. Nós vamos conversar agora com o médico dermatologista, o Dr. Weber Coelho. Boa tarde, Dr. Weber. Muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. A erisipela, né? Eu até falei errado, doutor, o nome. Falei erisipela, comi um i aqui. Ela é uma doença muito comum, doutor? A erisipela, ela é uma doença infecciosa da pele e, às vezes, do tecido celular subcutâneo, muito comum. É muito prevalente nos nossos consultórios médicos, dermatológicos, paciente aparecer com esse tipo de problema na pele. E qual é a consequência dele, né? Quais os efeitos da erisipela? Então, a erisipela, ela é uma doença infecciosa. Geralmente o paciente ele tem o que a gente chama de porta de entrada, que é uma feridinha, um machucadinho, que pode ser desde uma frieira, uma lesão nos pés, uma micose de unha, uma picada de inseto, por onde entra essa bactéria, que geralmente é o Streptococcus, e ela vai se disseminando abaixo da pele. E ela pode causar consequências bem graves quando o paciente não tem um diagnóstico precoce e não tem o tratamento com antibiótico instituído o mais rápido possível. Então, por exemplo, esse paciente ele pode evoluir para uma complicação, por exemplo, uma celulite da perna, que é quando a infecção pega mais profundamente o tecido celular subcutâneo. O paciente ele pode evoluir com úlceras e com necrose da pele, quando a erisipela ela é bolhosa. O paciente pode evoluir com trombose da perna, por conta dessa infecção e da inflamação que é causada. E o paciente, em casos mais graves, geralmente os imunocomprometidos, como os obesos, os diabéticos, e os pacientes com doença que causam imunodeficiência, ele pode evoluir até para septicemia e morte por conta da erisipela. E tem cura essa doença, doutor Weber? Essa doença tem cura, ela é uma doença infecciosa, a cura é feita com o uso de antibiótico terapia e tratamento mais precoce possível, às vezes, na maioria das vezes, com antibiótico via oral, mas em alguns casos mais graves, com antibiótico feito por via endovenosa, na veia do paciente internado, hospitalizado. E como que se adquire isso? Então, como eu disse, essa bactéria ela vive na nossa pele, o Streptococcus, às vezes o Staphylococcus, mas ela entra para dentro da pele e começa a causar o problema por uma porta de entrada, que pode ser uma frieira, que pode ser um machucadinho nos pés, que pode ser uma micose nas unhas, que pode ser até mesmo uma picada de inseto, por onde entra a bactéria e começa a fazer todo este problema. Doutor Weber, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jonas Silva, até sobre a alimentação. Se a carne de porco faz mal para quem está com a erisipela? Não existe restrição alimentar para o paciente com erisipela. Então, não é a carne de porco ou este ou aquele alimento que vai piorar o quadro da erisipela. O que a gente recomenda muito, que é muito comum, os pacientes diabéticos, eles devam, durante o tratamento da erisipela, principalmente, ficar muito atentos à glicemia, ficar atentos ao que eles estão comendo, porque às vezes isso piora o diabetes e a piora do diabetes torna mais difícil o tratamento da erisipela. Mas uma alimentação que cause uma dificuldade ou uma piora no tratamento, não. Comumente isso não existe.
E pode ser confundida com outro tipo de doença, né? Porque às vezes a pessoa tem umas verrugas aparecendo no corpo, né? Tem também, quando é criança, que é menos comum, quando tem uma catapora, né? Por exemplo, ou até o sarampo, que já tivemos muitos casos. A erisipela pode ser confundida, doutor Weber? A erisipela pode ser confundida com outras doenças, mas principalmente com aqueles quadros mais alérgicos. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma alergia, uma dermatite de contato nas pernas, por exemplo, com aquelas manchas vermelhas, com muito calor local, com muita coceira. Às vezes, começa até a dar umas vesículas, e isso, inicialmente, pode ser confundido com uma erisipela. Ou a erisipela confundida com uma dermatite de contato, por exemplo, dentre várias outras doenças, né? Mas o mais comum são as alergias mesmo. Às vezes o paciente tem uma urticária, por exemplo, que é aquela alergia que dá placas vermelhas, e quando pega as pernas, pode ser confundido com a fase inicial de uma erisipela. Então, é bom sempre procurar o médico para que seja feito um diagnóstico adequado. Bom, e para a gente encerrar, essa pergunta que eu faço de quando procurar um médico, né? Primeiro vai, por exemplo, a um posto de saúde por ser algo bastante urgente ou marca com o dermatologista que vai ter um diagnóstico mais exato e vai poder tratar melhor? Não, é assim, sinais de alerta, né? Se você está com a perna vermelha, muito inchada, se tem manchas vermelhas que doem ao toque, se tem diferença de temperatura, o calor está muito grande, quando você põe a mão na mancha e coloca a mão em outros locais da pele, seguido de dor, que se procure o posto de saúde, ou o clínico geral, ou se tiver acesso ao médico especialista, ao dermatologista. Mas não tem que necessariamente ser um especialista em pele, porque erisipela é uma doença que é comum e que pode ser tratada pelo clínico geral ou pela atenção básica à saúde no posto de saúde. Ótimas explicações, doutor Weber Coelho, médico dermatologista. Quero agradecer pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Weber. Uma boa tarde. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. Virando o relógio 3:03.